Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira da nona semana do Tempo Comum, dia 4 de junho, o qual convido com muita alegria, convido você, convido toda a sua família, para que possamos assim juntos partilharmos a palavra de Deus. Palavra essa que é tirada do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo do 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Diz-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus dessa terça-feira da nona semana do Tempo Comum nos coloca nas perspectivas da cena bíblica na qual Jesus é tentado. Então veja que os fariseus, ou seja, os judeus, aproximaram-se de Jesus e perguntaram se é lícito pagar ou não o imposto a César. Jesus, sabendo da maldade do seu coração, responde que se dê a César o que é de César, e se dê a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, César, embora queira, não lhe é permitido ocupar o lugar de Deus. A lei de César não está acima da lei de Deus. O que é material pertence a César, mas o que é de veneração e adoração pertence somente a Deus. Amados irmãos, queridas irmãs, é importantíssimo fazermos essa distinção. Então, os objetivos de César e o de Jesus são outros. Seu Deus é outro. E não se pode igualar às realidades. Portanto, Jesus conhece o coração humano. Jesus é de Deus e Ele nos conhece inteiramente, desde a parte mais perceptível, aquela que não vemos e nem conhecemos nós mesmos. Portanto, Deus é um Deus que enxerga a partir de dentro. Ele vê além, vê as nossas mais profundas e escondidas intenções. Então que a gente possamos assim, caros irmãos, queridas irmãs, ficarmos atentos, porque a duração da nossa vida é momentânea. No entanto, enquanto estivermos aqui, teremos que cumprir as obrigações e não estamos isentos, dos tributos do mundo, como nos fala Jesus no Evangelho de hoje. Pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é o amor. Por isso, para sermos justos na terra, precisamos estar quites com os encargos que o mundo nos cobra. Deus não olha as aparências, mas vê o nosso coração. Deus sabe do nosso propósito quando pagamos os impostos aqui na terra. Seremos cobrados e cobradas também pelo que ficamos devendo no mundo, pois vivemos aqui na terra sobre o olhar misericordioso e providente do Senhor. Então, cumprindo com as nossas obrigações, aqui neste momento, teremos assim, no outro, a recompensa pela nossa fidelidade. Entretanto, caros irmãos, queridas irmãs, uma coisa não nos tira da outra. Assim como cumprimos com os encargos que o mundo nos cobra para que sejamos justos diante de Deus, precisamos ter o amor como a moeda para cumprirmos assim com a nossa dívida no céu. Então precisamos sempre estar repletos desse amor de Deus. Por isso precisamos saldar a nossa dívida com nossos irmãos e irmãs, segundo o mandamento do Senhor. Amai-vos uns aos outros. O mandamento de Deus é o amor.
Então, pagar imposto é um dever social, um dever temporal. Mas para Deus, o nosso dever é amar. E este é o nosso compromisso com o reino. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Somente assim, caros irmãos, queridas irmãs, seremos filhos e filhas justos e justas, isto é, ajustados ao seu plano, ajustados aos planos de Deus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, como você tem encarado as obrigações sociais que o mundo lhe impõe? Você é uma pessoa justa nesse aspecto? Como você tem vivido o mandamento do amor de Deus? Você sabe que, diante de Deus, nós seremos também cobrados e cobradas pelos nossos deveres sociais aqui na Terra? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai, porque sabemos que tudo que existe no universo lhe pertence. Todas as coisas que tem no universo pertencem a Deus. Então peçamos a esse Pai para que Ele possa nos ensinarmos a subordinar tudo ao seu querer e que possamos assim considerá-lo acima de tudo. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus verdadeiramente em nossa vida. Para que possamos assim realmente entender essa frase de Jesus. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Aí devemos nos perguntar, caros irmãos, queridas irmãs, o que é que estamos dando ao mundo e o que é que estamos dando a Deus. Reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs. Eu desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.